Olá, meu querido filho, minha querida filha. O vídeo que você vai assistir é um modo de evangelização. Seja você também um evangelizador junto de mim. Compartilhe esse material, crie listas de transmissões no WhatsApp, divulgue o meu canal no YouTube, minha página no Facebook, o meu perfil no Instagram. Enfim, sejamos juntos evangelizadores. Seis de dezembro de 2022, nós estamos na terça-feira da segunda semana do tempo do Advento. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, louvado seja Deus, nesta terça-feira, nos encontrarmos para meditarmos a palavra do Senhor. Hoje vamos meditar Isaías 40, versículos do 1 ao 11, que é a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja. Consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor. Aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Dizia uma voz: grita, e respondi: o que eu devo gritar? A criatura humana é feno, toda a sua glória é como flor do campo. Seca o feno, murcha a flor, ao soprar o Senhor sobre eles. Sim, o povo é feno. Seca o feno, murcha a flor, mas a palavra de Deus, a palavra de nosso Deus fica para sempre. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. Levanta com força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Ergue a voz, não temas. Dize às cidades de Judá: eis o vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor, ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, que palavra perfeita nesta manhã dessa terça-feira. Consolai o meu povo, consolai-o. O primeiro ponto da nossa reflexão de hoje, desta manhã, desta terça-feira, eu gostaria de partilhar com vocês a frase tão conhecida que provém do profeta Isaías e que depois ela é colocada pelo evangelista nos lábios de João Batista. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Meus queridos, nós estamos, como em todo o tempo do Advento, neste ano, neste tempo, nos preparando para um Natal e para a vinda de Jesus que vem ao nosso encontro. E nós precisamos, para isso, preparar os seus caminhos. O texto de Isaías é completo porque ele explica o que é preparar os caminhos do Senhor.
Preparar os caminhos do Senhor é aplainar, nivelar os vales, aliás, os montes. Os vales são aquelas partes que estão como depressão para baixo. Os montes são as partes do caminho que estão para cima. Tantos vales, tantos montes, eles podem ferir nossos pés. Então o tempo do advento, que é um tempo de preparação do caminho do Senhor, é um tempo de nós nivelarmos, rebaixarmos os montes, que são as coisas da nossa vida que nos atrapalham de nos aproximarmos de Deus e do próximo. Sabe aqueles sentimentos que não são bons e que às vezes nós arrastamos e levamos no nosso coração por tantos anos? Retire esses montes, retire essas montanhas. Tire do coração aquilo que não é bom, não faz bem para você, meu querido, minha querida, não faz bem para o próximo. Sabe, as indisposições, a falta de harmonia, as discórdias, as divisões, as implicâncias, as impaciências, o julgamento do outro, o querer que o outro seja o que eu quero, e tantas outras coisas que são montes à nossa frente, nos quais nós nos esbarramos e os quais nos impedem de nos aproximarmos do Senhor. Tire esses montes. Os vales são aquelas partes rebaixadas, ou seja, são as situações que faltam. Nós temos que aterrá-los, colocar terra nesses vales para que o caminho seja reto, plano. São as situações ou as virtudes que faltam no nosso coração. O que falta para você? Mais paciência? Peça para Deus nesse tempo do advento e faça o esforço de cultivar essa virtude. Falta mais o quê? Amor, paz, talvez constância na vida espiritual, se você é uma pessoa muito inconstante, muito fraco espiritualmente. O que mais falta? Qual vale tem que ser aterrado? O que falta para que o caminho seja reto? A seriedade, a prudência, a modéstia, a continência, a castidade. Eu não sei, mas hoje a palavra nos convida a pedirmos ao Senhor o que nos falta e a tirarmos da nossa vida o que está em excesso e em prejuízo nosso e do próximo. É o convite da palavra de Deus hoje para nós. O segundo ponto da leitura de hoje para nós meditarmos juntos é o seguinte. O texto no versículo 6 desse capítulo 40 vai dizer assim: a criatura humana é feno, toda a sua glória é como flor do campo. Seca o feno, murcha a flor ao soprar o Senhor sobre eles. O segundo ponto ao meditarmos é nós tomarmos consciência de que nós somos um nada diante de Deus. Nós somos muito pequenos, meus queridos. Tem muita gente com o nariz empinado e achando que é dono da própria vida e achando que não precisa de Deus e do próximo. E às vezes nós podemos cair neste erro, acharmos que nós não precisamos de determinadas pessoas, talvez por não gostarmos delas, talvez por não acolhermos a elas, talvez por termos implicâncias. E Deus, Ele forma situações, circunstâncias que nos fazem, às vezes, depender daqueles que nós nunca pensávamos depender. Com toda certeza você já deve ter visto situações assim, né? A pessoa que sempre perseguiu alguém, no fim da vida, depende desse alguém a quem perseguiu. Pode acontecer conosco. Por isso, não ergamos o nariz, mas elevemos a nossa alma a Deus. Não ergamos a nossa cabeça como soberba, mas ergamos o nosso coração para que toque o coração de Jesus Cristo. Nós somos pequenos. De um dia para o outro nós murchamos como a flor do campo. Podemos desfalecer, adoecer,
podemos depender do outro, podemos até morrer antes do previsto. Somos pequenos. Vivamos a vida hoje, não deixemos para vivê-la no amanhã. Perdoemos hoje, não deixemos para o amanhã. Façamos o que temos de fazer hoje, porque o amanhã pode não nos acometer. Meus queridos, o terceiro ponto da leitura de hoje, desse texto de Isaías tão belíssimo que a liturgia nos propõe, é o seguinte, e eu gostaria de partilhar com vocês também. É o versículo 11 desse texto, do capítulo 40 de Isaías. Como um pastor, ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Meus queridos, terceiro e último ponto dessa reflexão dessa manhã. O Senhor é o nosso pastor, aquele que nos carrega. Nós não estamos sozinhos. Mesmo que feridos ou fragilizados por diversos acontecimentos na nossa vida, ainda assim levemos a certeza de que nós estamos nas mãos, ou melhor, nos braços do sumo pastor que é Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor. Nós não estamos descuidados. Deus cuida de nós de maneira constante, não tira os olhos de nós por um só instante. Isso é motivo de alegria. Ele tange as ovelhas mães, ele apacenta o rebanho, com a força do seu braço ele reúne os seus cordeiros, ele nos carrega, ele cuida de nós. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, enfim. Tenha certeza de que se você se permitir, Deus sempre te carregará em seus braços santos e poderosos. Desejo uma terça-feira repleta de bênçãos desse nosso Deus que está caminhando ao nosso encontro, quer nos abraçar, mas nós precisamos preparar os seus caminhos. Desse Deus que é todo-poderoso, diante de nós é infinitamente grandioso. Esse Deus que nos carrega nos seus braços. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.